Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se e assinale o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. Hoje falarei um pouquinho sobre a importância de se ter uma carteira autocustodial, ou seja, de você não deixar seus ativos nas corretoras de criptomoedas e muito menos dinheiro em banco. Aqui no canal há uma playlist sobre o Bitcoin que tem um vídeo que fala sobre carteiras offline, carteiras online, a segurança de cada uma e a importância de se ter essas carteiras e de guardar os seus ativos, quer seja Bitcoin, quer seja alguma altcoin, nessas carteiras e não nas corretoras de criptomoedas. E o Canadá demonstrou de forma bastante incisiva e prática a importância de se ter uma carteira autocustodial. E o que é isso? A carteira autocustodial é aquela que a custódia é feita por você e não por um terceiro. Você não precisa ter a confiança, depositar confiança em um terceiro para que este guarde os seus ativos e depois entregue estes para você quando você assim solicitar. Não. Se você fizer a sua custódia, você vai ter certeza que a moeda é sua, o ativo é seu, especialmente se for um ativo descentralizado, como o Bitcoin. Se for um ativo centralizado, aí o raciocínio já é outro. Por isso, dê preferência para guardar o seu dinheiro como reserva para o futuro, para emergências, o Bitcoin, em razão da sua rede, do desenho da sua rede. Então, voltando ao tema de hoje, que é a demonstração prática da necessidade dessa autocustódia. Quando aconteceu o comboio, o protesto dos caminhoneiros, que todos vocês devem ter acompanhado nas últimas semanas, vários caminhoneiros tomaram a cidade de Ontário e, diante do parlamento, pressionou para que as medidas sanitárias sejam revogadas, em especial a obrigatoriedade da vacinação contra aquele vírus, que eu não posso falar o nome em razão da censura que o YouTube promove. Então, o que foi que aconteceu lá no Canadá? Diante desse comboio e da iminência da decretação de um estado de emergência lá, algumas corretoras mandaram e-mails para os seus clientes alertando desse perigo e recomendando que eles retirassem seus ativos da corretora para uma carteira autocustodiada. E esse alerta realmente foi importante para várias pessoas acordarem para esse momento. Algum tempo depois, o governo canadense, diante da decretação desse estado de emergência, determinou o bloqueio ou congelamento de vários ativos de várias pessoas que foram identificadas como colaboradores diretamente, colaboradores diretos ou indiretos desse protesto pela liberdade, que foi considerado pelo governo um atentado contra não só o governo, mas contra a democracia canadense. Então, quem não retirou os seus ativos de bancos ou de corretoras e estava nessa lista, teve seus ativos congelados. Porém, o governo canadense não tem como fazer o bloqueio dos ativos que estão autocustodiados na blockchain do Bitcoin. E depois que o governo soube que o CEO da Coinbase e da Kraken enviaram para os seus respectivos clientes e-mails alertando para o perigo do bloqueio e a recomendação de transferência desses ativos para carteiras autocustodiadas, a entidade lá responsável pela regulação desses valores imobiliários, como a OSC, Ontario Securities Commission, essa entidade enviou os tweets e as comunicações
dessas corretoras, dos seus CEOs, para a polícia, para que investigações fossem abertas e verificar se aconteceu ou não medidas ilegais no sentido de facilitar a evasão de fundos dessas sanções estipuladas, fixadas dentro do estado, né, emergencial. Então, o que é que está acontecendo? Carteiras que foram identificadas como colaboradoras do movimento do protesto dos caminhoneiros foram marcadas, e se esses fundos entrarem em alguma corretora, esses fundos serão automaticamente congelados. Não há como você transacionar esses fundos dentro de uma corretora que esteja baseada no Canadá. Então, há 2 pontos aqui que o governo canadense está demonstrando na prática para quem detém ou quer deter criptoativos. Em especial, o Bitcoin, que é, na opinião de vários especialistas, o único ativo que realmente é descentralizado e fora do controle de alguma empresa ou de algum grupo ou do próprio governo. Então, esse exemplo canadense demonstrou 2 necessidades para os detentores de criptomoedas. Primeiro, que não deixe seus ativos em corretoras por muito tempo. Apenas deixe na corretora se você estiver fazendo trade. Porém, se você quiser holdar por mais tempo, prefira colocar em carteira autocustodial, ou seja, que você detenha, só você detenha as chaves privadas. Porque enquanto os ativos estiverem na corretora ou em algum banco, tenha o seguinte em mente: eles não são seus, você tem apenas um contrato de depósito com a empresa para que essa empresa devolva o ativo quando você assim solicitar. Porém, se nesse intervalo acontecer algum bloqueio do governo, quer seja do executivo ou do judiciário, você vai ficar sem acesso ao seu ativo por tempo indeterminado. Você só estará salvo de alguma medida arbitrária estatal se você armazenar o seu Bitcoin na sua carteira autocustodiada. E o segundo ponto, isso vai incentivar provavelmente as pessoas que prestarem mais atenção ao aspecto da liberdade e da privacidade, que você deve comprar ou vender o seu Bitcoin através do P2P, ou seja, de pessoa para pessoa, não mais utilizando corretoras, principalmente as corretoras centralizadas que têm este ponto de falha na segurança do usuário, sempre sob a ameaça da intervenção legal ou ilegal de algum governante, de algum governo. Então, utilize esse evento no Canadá como alerta para que você, se não estiver ainda fazendo autocustódia da sua criptomoeda, que comece a fazê-lo. Um outro ponto, você só tem certeza da descentralização no Bitcoin em razão do seu desenho, da sua transparência. Qualquer outro criptoativo que se diga descentralizado, tenha cuidado, pesquise, verifique, converse com pessoas que entendem de programação para realmente se certificar que isso é verdade. Porém, recomendo ter preferência ao Bitcoin e faça a custódia, faça você mesmo a custódia, não deixando em corretora, não deixando em banco. Abra uma carteira que pode ser online, pode ser offline. Se você tiver dúvida em relação a isso, assista ao nosso vídeo sobre carteiras na playlist do Bitcoin. E muito obrigado pela sua audiência até este momento. Se você gostou do que viu, do que escutou, deixe seu like e compartilhe a informação com mais pessoas para que elas aprendam a fazer autocustódia. Muito obrigado, até mais.